para nos dedicando a uma ferramenta tradicional de poder, especialmente para um governo que vai ser assumido pelo PT e por Lula, agora em janeiro do ano que vem. A Petrobras, maior estatal brasileira, lucrou 46 bilhões de reais no terceiro trimestre e pagou praticamente a mesma quantidade de dinheiro em dividendos. Raquel Landim, você e os números. Bora, William. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje a distribuição, vou pedir a minha primeira tela, de 43 bilhões e 600 milhões de reais em dividendos para os seus acionistas no ano. O valor já chega a estratosféricos 179 bilhões e 960 milhões de reais. São quase 180 bilhões de reais. No relatório divulgado para o mercado, a diretoria da Petrobras defende que a política de paridade internacional de preços e, portanto, a distribuição dos lucros foi positiva para a empresa e para o mercado, que eles deixam claro que o retorno, qual é o retorno que a Petrobras pode gerar para a sociedade se fizer as escolhas certas. A antecipação de dividendos pelas estatais para o Tesouro Nacional, no entanto, vem ajudando o governo Bolsonaro a bancar os benefícios sociais aprovados no período pré-eleitoral. A distribuição de dividendos da Petrobras neste ano, como vocês podem ver aqui o gráfico, ela não tem paralelo com anos recentes. Ela é 77,5% maior do que tudo que foi pago em 2021, um ano que já havia sido de recordes e não tem nenhuma comparação com os anos anteriores até 2014. Toda essa distribuição de dinheiro está provocando críticas da oposição, ou melhor, da equipe do presidente eleito Lula, que tem outros planos para esse recurso. Num tweet publicado antes da divulgação dos resultados, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou, abre aspas, passada a eleição, volta a sangria na Petrobras. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões em dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro. Fecha aspas. William. Raquel, obrigado. Volta para o seu lugar. Thaís, puxaram o tapete dos dividendos do PT? Pois é, puxaram talvez, né? Anteciparam um tiquinho. Mas hoje... Não, anteciparam o dinheiraço. Um ticão, né? Falando hoje ali dentro, William, do PT, para tentar saber o que vem, né, de reação a isso, para além dessa publicação da presidente do partido, fiquei com a impressão de que talvez isso fique para o governo de fato, assim que ele assumir, que não haverá nada que possa ser feito neste momento em relação ao que está sendo antecipado. Mas a gente já conhece, sabe que essa posição do PT vem de longa data. E um dos principais escalados para falar sobre esse assunto é o senador Jean Paul Prats, que tratou muito da questão da Petrobras, principalmente durante aquelas discussões do preço do combustível no Congresso, também da discussão para a abertura de novos auxílios. Então, me parece que essa política ela vai ser desenhada daqui para frente. Essa reação me parece que vai ficar só na fala mesmo. Você conseguiu identificar já, Caio, se há algum elemento novo de postura do governo que vai assumir agora em relação à Petrobras, sobretudo formação de preço, distribuição de dividendos e a própria escalação da gestão da empresa, ou estamos ainda no que foi declarado durante a campanha eleitoral? Não, eu acho que eles não chegaram a entrar nesse assunto. Acho que essa primeira semana, William, ela está no geral de fazer os primeiros contatos, fazer as aproximações de distensionamento político. Tanto que hoje, né, ao longo do dia, diversas vezes, quando a gente estava nas portarias aí desses encontros, nos foi passada a mensagem pelos interlocutores ali, pelos próprios
políticos ali do governo eleito, os representantes, de que não tem discussão de nome agora, não tem discussão de política para setoriais agora, nem de âncora fiscal agora. Estamos no 4º dia depois da eleição. O que vale, e o que eu penso, é que tem algumas áreas extremamente sensíveis para o Partido dos Trabalhadores em relação a tudo o que aconteceu nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Uma delas é o sistema judicial, o que o PT e como o PT pretende tratar, qual que é a proposta do PT para o judiciário e principalmente o sistema judicial brasileiro, porque teremos um presidente que ficou preso 580 dias e saiu, foi solto e acusa esse sistema judicial brasileiro de injustiça com ele. Então, esse é um dado. E o outro dado é a Petrobras, que é também diretamente relacionado a esse outro fator. Tem muito... É um assunto muito sensível o que fazer com a Petrobras. Coloca um petista lá, como vem sendo ventilado, o senador Jean Paul Prats, ou você mantém essa profissionalização que aconteceu principalmente depois da lei das estatais. Então tem essas áreas muito sensíveis, acho que não entraram tanto ainda firmemente no que fazer com a Petrobras. E só uma observação, um tweet desse da Glaze, se fosse antes do segundo turno, causaria um alvoroço, né? Principalmente no mercado, imagino, né? A Raquel vai saber me responder. Mas depois, agora, todo mundo pode se posicionar mais claramente sobre seus propósitos. Raquel, você vai saber responder? Não, o alvoroço foi dentro da Petrobras, Caio, porque como veio esse tweet... E todo mundo ficou lá dentro falando assim, mas vazou a informação? Como é que o PT já está sabendo o nosso número de distribuição de dividendos? Ficou bem perto, né? Ficou bem perto, eu acho que ela tinha algum tipo de informação. Felipe, desculpe, você ia falar? Eu só ia complementar o que o Caio falou, de ser muito sensível para o PT, qualquer mexida ali na Petrobras, e fazer uma analogia com o BNDES, que a gente estava discutindo outro dia. Ali houve financiamento de obras na Venezuela, em Cuba, foi tema do debate eleitoral por meio de empreiteiras que eram pagas ali pelo BNDES. Então agora o discurso vamos usar o Banco de Desenvolvimento para pequenas e médias empresas, porque ele sabe que qualquer coisa que ele fizer que lembre aquele passado sujo e que já foi ventilado no debate público como algo negativo, pode ser muito ruim e gerar maior rejeição. E ele precisa, depois de toda essa disputa acirrada, cativar também a população nesse momento. Então a Petrobras é a mesma coisa. A Petrobras foi blindada pela lei das estatais, depois da Lava Jato, aí Bolsonaro já começou a desmantelar isso um pouquinho, com as suas ingerências, mas ainda é uma área bastante sensível para o PT mexer. A gente colocou a Petrobras na nossa conversa, mas eu vou voltar ao ponto inicial dela, Thaís, que é muito abrangente hoje o noticiário de Brasília em relação, por exemplo, aos primeiros passos nessa transição. Eles, de alguma forma, trazem para você indicações do que o novo governo quer fazer? Ou está muito ainda no esboço, no preliminar, nisso que o Caio diz, assim, a coreografia do vamos, primeiro lugar... tem um clima um pouco mais favorável a conversar? William, consigo enxergar dois aspectos e até peço desculpa aqui se eu estiver repetindo obviedades, mas o primeiro deles, acho que a decisão de colocar Geraldo Alckmin na coordenação dessa transição, ela tem um caráter simbólico importante para fora, dizendo, não será um governo só do PT, repetindo, na verdade, ilustrando o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já na noite da eleição, dizendo que não seria só um governo do PT. E para dentro também do PT, colocando um pouco a casa em ordem. Falando, quem vai coordenar é Geraldo Alckmin, fazendo um gesto e para além, é claro, para o atual governo. E aí tem um outro aspecto que me parece mais importante do que deseja esse governo de imediato. Falando hoje com integrantes do Partido dos Trabalhadores, me disseram que a prioridade zero é conseguir recursos para conseguir esse valor de R$600 do Bolsa Família e conseguir o reajuste no salário mínimo. Essas são prioridades zero. Então, acho que a partir daí o governo, de fato,
pode começar. Deixa eu fazer uma brincadeira aí contigo, Caio. Eu sou daquela geração que via a fotografia do pessoal no muro do Kremlin. E aí, conforme a posição das várias figuras ali, se podia tirar todas as deduções a respeito da luta de poder interno. Então, hoje, fazendo um pouquinho essa velha experiência lá de trás, de 40 anos atrás, estava o Alckmin lá no centro, mas de cada lado dele tinha a Luiz Mercadante, esse é velha guarda mesmo. E Gleisi Hoffmann, que é velha guarda mesmo. Então, ali entre um e outro, qual é o espaço do Alckmin? Perdão, William, ficou baixo aqui. Ficou baixo? Vou repetir rapidamente para você. Só a sua pergunta final. O Alckmin ali entre a Gleisi e Mercadante tem quanto a latitude de ação? Bom, ali é o símbolo maior dessa coalizão. William, eu não quero dizer eu não tenho dúvidas de que, mas eu vou usar essa expressão. Eu não tenho dúvidas de que esse governo será um governo de um centro radical. Será um governo radical de centro. Super concordo com o que a Thaís disse. A figura do Alckmin hoje no centro das atenções, nomeado pelo presidente eleito para fazer encabeçar essas negociações, é extremamente simbólico. Nós tínhamos uma ideia de que seria assim, mas Peraí, nessa a Raquel semana... está discordando e não tem coragem de falar. Não, eu não estou discordando, eu só preciso dar um pitaco. Alckmin. É um pitaco, não é uma discordância. Alckmin com Mercadante e Gleisi quer dizer que quem manda é o Lula. Que é ele que vai decidir tudo, é ele que vai decidir segunda-feira o tamanho da PEC. Quer dizer que é ele que está no comando dessa história. Terminou o pitaco, deixa o Caio continuar a falar, por favor. Não, eu até perdi aqui o que eu ia colocar. Eu ia fazer um raciocínio novo, mas a Raquel entrou. Eu tenho... Você iniciou seu argumento dizendo que você não tinha dúvida de que seria um governo radical de centro. E aí a Raquel colocou... Sim, agora voltou o que eu ia dizer. A gente tem que entender que essa aliança que o Lula fez para ser eleito, ele captou parte da direita que perdeu poder para o Bolsonaro. Então, o Lula não pode, neste governo, se desgarrar desse centro e dessa centro-direita que ele captou, né, que perdeu poder para o bolsonarismo, porque senão ele fortalece, de alguma maneira, o Bolsonaro e o bolsonarismo se ele tiver um projeto de liderar a oposição e voltar em 2026. Ótimo. Então, ele precisa, com este centro... Essa centro-direita, o Alckmin é centro-direita, não é de centro. Tá, ele precisa construir essas pontes que o Alckmin vai conseguir, em princípio, construir, por exemplo, com militares, por exemplo, com o mercado, que são dois setores que ajudaram a suportar, pelo menos em 2018, em boa parte do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro. Eu estou interrompendo porque está acabando e eu queria deixar o Felipe ainda dar o pitaco dele. Sobrou para ele um pitaco, na verdade. Vai, que o primeiro lugar que eu acho fabuloso desse programa é que tem muitos programas sobre o presente e o passado, e esse é sobre o futuro. Então, eu tenho dificuldade de falar, não tenho dúvidas de que, porque o Brasil as coisas vão sendo feitas conforme a conveniência, mas vocês estão cobertos de razão. O Alckmin foi aquela isca eleitoral do Lula para atrair o centro, ele continua sendo esse... eu ia falar capitão, mas capitão Jair Bolsonaro, né? Essa liderança que vai capitaneando essas articulações, seja com o mercado, seja com o agronegócio, quando o Lula colocava o Alckmin para tentar tratar com empresários ali do bolsonarismo. E o Caio falou muito bem sobre 2026. Quer dizer, o Lula está pensando nesse governo, mas ele está pensando em ampliar a sua base. O projeto de poder do PT é sempre de longo prazo. Thaís Arbex, que bom que você está de volta à nossa roda. É um enorme prazer vê-la aqui conosco. Boa noite, obrigado. Caio Junqueira, muito obrigado. Boa noite para você em Brasília. Raquel, obrigado. Felipe, obrigado, sempre um grande prazer tê-lo aqui na roda. Muito obrigado, boa noite.